Primeiro livro. Vamos lá. Salmo de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os seus pecados na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vocês percebem que aqui o Salmo de número 1 já começa fazendo aí a divisão, né? Falando aqui pra gente que existem dois caminhos. O caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do bem e o caminho do mal. E ele está falando algumas coisas aqui que vão ser norteadas a partir da primeira palavra. Talvez na sua Bíblia, na sua tradução, vou colocar aqui na versão Almeida para você ver, comece não como é feliz, mas olha só, bem-aventurado é a palavra que começa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que significa bem-aventurado, pessoal? Na outra tradução já falou, feliz. Só que a palavra feliz, né, ela ainda é como se ela esvaziasse o sentido do que bem-aventurado significa. A palavra bem-aventurado, irmãos, assim como Jesus vai falar lá no Sermão do Monte, né? A palavra bem-aventurado, ela é como se fosse assim, olha, é uma pessoa que ela é plenamente feliz, ela é completamente feliz, ela é satisfeita em tudo, ela encontrou de fato a felicidade. Esse é o bem-aventurado. Não é só assim, tá feliz, com uma felicidade passageira, como por exemplo você que ganha algo que você queria muito aquele algo, aí você ganha, você fica muito feliz, mas depois de um tempo você acostuma. Você recebe uma notícia, você consegue um emprego, seja lá o que for, você fica muito feliz naquele momento, passa esse tempo, aquilo ali esfria. Aquela felicidade já não é mais a mesma coisa. Diferente é esse tipo de felicidade de um bem-aventurado. O bem-aventurado, esse plenamente feliz aqui, é uma pessoa que recebe essa alegria. Eu vi uma comparação muito linda, que um pastor uma vez falou o seguinte, ele disse que o bem-aventurado representa, olha só as diferenças. Imagine uma mulher que tenha ganhado ali de presente algo que ela queria muito. Ela recebeu esse presente, ficou muito feliz e tal, mas depois de 2, 3 anos, olha, é muito tempo, depois de 3 anos, ela tinha aquele presente, mas ela já não ficava tão feliz. A diferença é, imagine agora essa mulher, que o presente que ela tem é um filho. Ela tem um filho, ela vai gerar aquela criança. Ela ficou muito feliz ao receber a notícia que estava grávida. Agora ela está gerando aquela criança, ela recebe aquele filho. Pode passar 50 anos. Ela sempre vai olhar para o filho e aquela alegria vai continuar a mesma. É assim que é o bem-aventurado. Bem-aventurado é aquela pessoa que está sempre feliz porque sabe o que aconteceu para ela. O que aconteceu com ela. Sabe? E aí ela se mantém feliz. Na verdade, o que aconteceu com ela a mantém feliz. Se a gente jogar lá para Mateus, capítulo de número 5, onde Jesus está no Sermão do Monte, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. E é interessante que a gente entender isso, por quê? Porque Jesus, quando fala dos bem-aventurados lá em Mateus, ele fala o seguinte, olha, bem-aventurado, por exemplo, são os que choram. Vocês conseguem entender o tamanho da aparente contradição que está acontecendo quando Jesus fala isso, irmãos? Bem-aventurados, ou seja, felizes, plenamente felizes, mais do que felizes, completamente felizes, são os que choram. Como assim? Ah, mas talvez Jesus estivesse falando de um choro de emoção, assim como uma pessoa está muito alegre e ela chega a chorar. Não é desse tipo de choro que Jesus estava falando, um choro emocionado por alguma alegria ali em si. Jesus estava falando ali do choro pelos seus pecados, do choro pelos pecados das pessoas, ou seja, bem-aventurados, ou seja, super feliz é a pessoa que chora. A gente linka automaticamente, eu tentei linkar aqui com o choro de emoção, de alegria, mas na maioria das vezes o choro de alguém lembra tristeza. Choro lembra luto, choro lembra sofrimento, choro não lembra coisa boa. Na maioria das vezes. Agora, por que Jesus está falando que é bem-aventurado? Essa pessoa, como eu disse, ela chora pelos seus pecados. É aquela pessoa que reconhece que é pecadora, é aquela pessoa que sabe que depende de Cristo. Sabe? E aí esse é o choro. E por isso que essa pessoa é bem-aventurada. Por quê? Porque aquela que está no caminho dos ímpios, como o salmista está dizendo aqui, ela não chora pelos seus pecados. Ela acha que está tudo numa boa.
ela acha que a vida dela tá beleza, e ela segue a vida desse jeito. Tá tudo bem, não tem problema. Eu não tô fazendo nada de errado. Agora, bem-aventurado é aquele que reconhece: eu sou pecador, e chora por causa disso. E não somente porque chora, mas porque vai ser consolado. Se você chora pelos seus pecados, é sinal que o Consolador, o Espírito Santo, ele te convenceu do pecado. Então, bem-aventurado é você, porque o Consolador está ao seu lado e ele te convenceu. E ele mesmo que convence e que te faz chorar pelos pecados, te consola também desses pecados. É o que Jesus vai falar lá em Mateus. E é o que a gente está vendo aqui, porque olha só o que o texto está nos dizendo aqui. Olha, bem-aventurado, é interessante que começa feliz, plenamente feliz, a gente espera que ele já vai falar o seguinte: é a pessoa que recebe tal coisa. Mas ele começa com uma negativa. Olha como que ele fala: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Então, feliz é aquela pessoa que não anda no conselho dos ímpios. Não anda fazendo conforme a orientação das pessoas ímpias. Não anda fazendo conforme o que fazem os ímpios. Não vivem uma vida regada a pecado. Feliz é essa pessoa. Por quê? Porque todo o mundo estava condenado exatamente por causa disso, pelos seus pecados. Nós, outrora, nós estamos aqui, graças a Deus, porque nós cremos que nós fazemos parte desses bem-aventurados. Outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós estávamos entregues a uma vida de impiedade. E aqui ele começa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Mais uma negativa: não se detém no caminho dos pecadores. Não continua vivendo com uma vida regrada a pecado. Não continua vivendo de acordo com os padrões deste mundo. Não continua na prática do pecado. Bem-aventurado, feliz é essa pessoa. E por que essa felicidade? Porque ela mesma se garantiu, tá vendo? Ó, não estou mais andando ali, eu sou bom, eu sou tal. Não, feliz, ela é bem-aventurada, ela é plenamente feliz e ela deve ter essa consciência dessa felicidade. Por quê? Porque louvado seja Deus, ele a resgatou dali. Ele tirou ela desse caminho e a colocou no caminho da verdade. Olha só o que fala o texto bíblico, no verso ainda continua: olha, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é se assentar na roda dos escarnecedores? Tem gente que acha o seguinte: olha, sentar na roda dos escarnecedores é, por exemplo, tem alguns amigos seus, né, e esses amigos estão na porta de um lugar, ou numa festa, ou num bar, tomando ali uma cerveja, e você chegar, e se você está passando um amigo seu: ô, fulano, chega aqui rapidinho, vamos conversar. Você chegar e sentar lá e conversar com ele um pouco, você está na roda dos escarnecedores, né? Será que era isso? Sentar com pessoas que praticam pecado, será que isso é estar na roda dos escarnecedores? Porque se for, a gente vai ter que dizer que Jesus se assentou. Será que Jesus se assentou na roda dos escarnecedores? Porque a Bíblia fala que onde Jesus estava tinha prostituta, tinha publicano, tinha pecadores. Pessoas da escória da sociedade de Israel estavam assentados ali, onde Jesus estava. Jesus comia com eles. E eles eram declarados pecadores ali. Eles mesmos reconheciam como pecadores. A gente sabe que Jesus não se assentou na roda dos escarnecedores. E talvez alguém diga: mas Jesus estava lá com um propósito. Então, se eu tivesse sentado nessa mesa do bar com o propósito de evangelizar aquela pessoa ou de ajudar alguém, então eu não estou na roda dos escarnecedores. Mas não é isso que o texto está falando, que se você sentou ali e tal. Isso é, o texto está dizendo que feliz é você não se assentar na roda dos escarnecedores, é que você não sente prazer de estar com eles escarnecendo. Escarnecer, zombadores, está em uma outra tradução, são pessoas que declaradamente, aqui, olha, é como se fosse um declínio. Se você olhar, olha, é bem-aventurado que não anda conforme o conselho dos ímpios, então é como se estivesse descendo ladeira abaixo. Andar conforme o conselho dos ímpios é algo muito ruim. Não se detém no caminho dos pecadores, está descendo mais ainda a ladeira. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Chegou ao ponto da pessoa agora rejeitar a Deus, dela escarnecer de Deus, dela zombar de Deus. Louvado seja Deus, porque você não faz parte desses zombadores. Ah, mas só de eu estar sentado eu não vou estar escarnecendo? Óbvio que não. É por causa de palavras como essas, mal interpretadas, que muitas pessoas fazem o seguinte: eu aceitei Jesus e eu tenho um monte de amigo aqui que era, sei lá, que eles gostavam de cachaça, que eles gostavam de bebida e tal.
ao invés de estar agora com os meus amigos para ser luz em meio às trevas e levar o evangelho que me resgatou para resgatar eles também, o que eu faço? Se eu estiver com eles, eu vou estar na roda dos escarnecedores. Aí eu pego e saio de perto deles. Mas os seus amigos, quando estavam lá na bebida, eles escarneciam de Deus, eles estavam ali, você também escarnecia. Se fazia isso e se eles fazem isso, agora que você deveria ser sal e ser luz para você salgar e para você brilhar e resplandecer essa luz de Cristo ali. Só que aí a gente, muitas das vezes, a religiosidade toma conta da nossa mente, a gente fala, não, então eu venho e fico aqui só com as luzes, né? Eu fico só com os irmãos da igreja, eu fico só com as pessoas da igreja, e esqueço de ser luz lá onde ela precisa brilhar. É como se Jesus falasse, olha, eu vou salvar fulano ali dentro, e através dele eu vou salvar várias vidas. E aí essa pessoa agora vem à própria igreja e fala, não, sai de lá do meio deles, fica só aqui conosco. Sendo que deveria era preparar ele para na hora que ir lá pro meio deles de novo poder brilhar. Sabe, gente? Então, não pense que deixar todos os seus amigos, deixar todas as suas amizades é estar se livrando das rodas dos escarnecedores. Muitas das vezes você faz um desserviço. Você poderia ser o canal para abençoar todos eles e acaba não sendo porque eu não vou me acertar. Eles são escarnecedores. Então entenda que o escarnecer aqui é a pessoa que chega no ponto de zombar de Deus, de debochar, de achar que tudo aquilo que provém de Deus é algo contrário ao bom. Achar que o que provém de Deus é algo ruim. Sabe? E outrora nós estávamos lá. Então, louvado seja Deus, porque você é bem-aventurado, que você não sente prazer em estar ali. Você não sente prazer em fazer parte, por exemplo, não de estar presente lá com eles, mas de não fazer parte, né, você não sente prazer em fazer parte do que eles praticam, do que os zombadores praticam. E é claro, estou falando aqui o contexto dos zombadores. Louvado seja Deus por isso, porque hoje ele nos resgatou disso.